Olá, né, a todos. Dando continuidade, então, agora nós vamos abordar os aspectos do atendimento médico às mulheres em situação de violência sexual. Eu sou médica, eu sou ginecologista e obstetra, trabalhei mais de 25 anos no Centro de Referência de STI e AIDS do município de Vitória, né? Eu sou mestre em doenças infecciosas e trabalho atualmente como técnica de coordenação estadual de ST, HIV e hepatites virais, aqui do Espírito Santo. Eu baseei essa aula em documentos que são super importantes, que eu acho que é importante vocês terem à mão sempre, isso daí é muito fácil da gente adquirir, para poder facilitar, né, o acesso. Então, alguns aspectos que a gente tem, o primeiro, a violência contra as mulheres é um problema de todos, né? E nós, profissionais de saúde, a gente precisa de trabalhar com isso e promover também espaço para que o profissional de saúde possa trocar as suas experiências. Né? A gente tem vários sites e várias literaturas, muitas literaturas que ajudam muito a gente. Então, nas etapas do nosso atendimento da mulher, é muito parecido com o que a doutora Elaine falou. Né? Então, o registro da história é importantíssimo, então a gente precisa que essa história seja bem detalhada, que a gente coloque tudo que a gente está vendo naquele momento, porque muitas vezes é baseado naquilo que vai ajudar o atendimento e a continuidade do atendimento daquela mulher que está. O exame clínico e ginecológico também é muito parecido, né? Só que a gente está lidando com mulheres ali, a gente pode fazer um exame ginecológico mais detalhado, né? Usar o espéculo vaginal. Essa coleta de vestígios realmente fica prejudicada, como a doutora Elaine falou, né? A gente tem que pensar em contracepção de emergência, na profilaxia do HIV, das ISTs e da hepatite B. Lembrar sempre da notificação. Então, o profissional que está atendendo, qualquer que seja o profissional que está atendendo, ele tem que abrir essa ficha de notificação, porque mesmo que não seja completa, que vai ser completada depois, mas é como se acendesse um alerta para que a vigilância tenha acesso e possa depois buscar essa pessoa para saber como é que foi o desfecho disso daí, né? Os exames complementares, o acompanhamento social e psicológico e viabilizar o segmento ambulatorial. Né? Sempre a gente precisa lembrar que a mulher ela precisa saber de tudo que a gente está fazendo com ela, de todo o protocolo, o exame que vai ser realizado, né? Isso daí é muito importante que ela saiba e deve ser respeitada a autonomia dela. A gente lembrar que ela está numa situação de vulnerabilidade e que a gente precisa respeitar caso ela se recuse a algum procedimento. Lembrar sempre do aconselhamento, né? A gente tem que ter esse acolhimento e esse aconselhamento. A gente está diante de uma pessoa que vem de uma situação muito complexa, muito complicada, e a gente tem que ter muito tato ao lidar com isso. Então, sempre fornecer orientação técnica, mas de uma linguagem que ela saiba entender. Reconhecer a vulnerabilidade de cada pessoa, né? Então, às vezes, a gente tem que deixar de lado os nossos pré-julgamentos, né? E ver que a vulnerabilidade de cada um. Oferecer o apoio emocional. Às vezes, uma forma de falar diferente, uma forma de acolher, faz toda a diferença para essa mulher. Avaliar a capacidade dela de aderir ao tratamento e à prevenção. Então, algumas vezes a gente precisa de buscar ajuda com algum familiar, com alguma pessoa para essa mulher. Estabelecer estratégia para fortalecer a prática de prevenção. Às vezes ela vem de uma história de uma violência a longo prazo e a gente pode, de repente, ver com ela alguma estratégia que ela possa fazer uma prevenção. Né? E algumas vezes a pessoa vem e a queixa principal dela não é uma violência, ela não vem falando que ela foi violentada, vem com algumas histórias diferentes.
E a gente tem alguns sinais que são sugestivos, sinais e sintomas, né? Então, algumas vezes a gente tem marcas visíveis de uma violência, hematoma, tensão muscular, um trauma, às vezes até com um colega de trabalho, isso já aconteceu comigo, uma colega de trabalho chegou com hematoma, aí eu abordando, e aí, o que aconteceu? Ah, caí da escada, essa história da caída da escada. Então, a gente tem que começar a olhar, ter um olhar diferente para algumas situações. E alguns sinais, como pensamento suicida, às vezes uma gestação que é indesejada, por aquela pessoa, né? Uma depressão. Então, às vezes, a queixa é uma, mas por trás daquela queixa, a gente tem que ter um olhar que pode estar acontecendo alguma coisa diferente e a gente pode ajudar essa mulher. E esses sinais de violência, eles podem levar a sequelas gravíssimas, não só físicas, mas psicológicas, sociais, né? Então, é importante que a gente tenha esse olhar diferenciado. A gente, enquanto profissional de saúde, independente de ser enfermeiro, ser médico, ser psicólogo, fisioterapeuta, às vezes o atendente de enfermagem, farmacêutico, a gente pode, de repente, desconfiar e tentar ver de que forma que a gente pode ajudar naquela situação. E o que é muito importante? Primeira coisa, estabelecer uma relação de confiança. Se a pessoa não confia, ela não vai se abrir, ela não vai dizer o que está acontecendo e a gente vai ficar limitado de ajudar. Escutar além do que é verbalizado. Então, a escuta, às vezes, ela fala uma coisa, mas a gente percebe que é uma coisa diferente. A gente percebe que por trás daquela queixa dela tem algo além. Então, a gente precisa ter essa escuta qualificada. Oferecer algumas opções de que forma que a gente pode trabalhar junto e que conduta que pode tomar para o enfrentamento daquela violência, né? Fazer o encaminhamento adequado. A gente tem profissionais na rede que podem ajudar, responsáveis pela justiça, responsáveis pela proteção. Então, a gente precisa buscar ajuda às vezes. Atendimento por uma equipe multidisciplinar. É muito importante que a gente trabalhe em equipe. É muito importante que a gente peça ajuda, né? Registrar no prontuário, digo aqui de novo o que a doutora Elaine já falou, é fundamental registrar cada detalhe, às vezes aquele detalhe vai fazer toda a diferença, e a notificação, né? Existe esse portal de boas práticas que vem assim, detalhando cada situação, de que forma que você pode ajudar. Então, no atendimento à vítima de violência, a gente tem a questão da humanização. Parece meio estranho a gente falar, mas a questão da humanização, da gente se colocar no lugar do outro, daquela situação, né? Buscar uma rede de integrada de atendimento. A equipe de saúde, muitas vezes, ela precisa de um suporte, né, para poder até ajudar. Então, a equipe, o trabalho da equipe é fundamental. Fazer os encaminhamentos necessários e avaliar os riscos, se aquela situação demanda um risco ou não, né? Com relação à rede integrada de atendimento, né? A intervenção, ela deve ser multiprofissional, interdisciplinar e interinstitucional, né? A gente precisa identificar quais são os serviços que são disponíveis na nossa comunidade. E é importante ter isso à mão, que caso a gente precise, saber para onde encaminhar. Então, seria importante que a gente tenha uma lista da rede que a gente tem à nossa disposição para poder fazer aquele atendimento ali. E aí, já indo na parte do atendimento em si. Então, a primeira coisa, evitar gravidez e as profilaxias das infecções sexualmente transmissíveis. A anticoncepção de emergência e a profilaxia das ISTs, que eu vou falar um pouco mais detalhado, né? Uma situação que a anticoncepção de emergência acontece, um erro, é que muitas pessoas acham que é um abortamento.
né, quando vai fazer a anticoncepção de emergência. Não é nada disso. A gente precisa lembrar que grande parte dos crimes sexuais ocorre exatamente na idade reprodutiva da mulher. E o risco de gravidez é 0,5% a 5%. Parece pequeno, mas não é. Quando você tem uma gestação indesejada, que foi fruto de uma violência, é muito complexo, é muito difícil. E a gente deve sempre prescrever anticoncepção em mulheres e adolescentes expostas à gravidez, mas se for uma pessoa que já usa um método contraceptivo no momento da violência, não é necessário. Isso parece brincadeira, mas às vezes a gente vê uma pessoa que já ou usa um DIU, ou que já usa de forma regular um contraceptivo e usar a pílula do dia seguinte, o que é totalmente desnecessário. Vou falar um pouquinho só do mecanismo de ação, porque às vezes para tirar essa ideia que a anticoncepção de emergência é abortiva, porque não é, né? Então, quando que a gente deve fazer? O mais precoce possível. E até 5 dias, mas o ideal é nas primeiras 72 horas. O ideal é que quanto mais precoce, melhor. Né? Então, a gente pode ter alguns esquemas. A primeira escolha que a gente tem é o levonorgestrel, né? A dose total de 1,5 miligramas no total. Então, a gente tem tanto em unidade de saúde quanto em farmácias comerciais. Se comprar o de 0,75, toma os 2 doses única. E tem o comprimido, que é um só, que tem 1,5 miligramas e toma dose única. Caso não seja possível, uma segunda escolha seria anticoncepcional. Então, dependendo do tipo de anticoncepcional, você vai usar 2 comprimidos a cada 12 horas, no total de 4 comprimidos, ou se for de uma dosagem menor, hormonal de levonorgestrel, coetinil e estradiol, seriam 4 comprimidos de 12 em 12 horas, no total de 8 comprimidos. E qual é o mecanismo de ação? Se você usa na primeira fase do ciclo, a primeira fase é aquela antes da ovulação. Então, se usar antes do período de ovulação, a anticoncepção de emergência vai alterar o desenvolvimento do folículo, vai impedir a ovulação ou retardar por vários dias, e daí a gravidez não aconteceria. E se usada na segunda fase, ou seja, após a ovulação, vai atuar modificando o muco cervical, que é aquele muco do colo uterino, tornando ali espesso e hostil, vai impedir ou dificultar a migração do espermatozoide para ele chegar até o óvulo, né? Passar pelo útero e chegar nas trompas para atingir o óvulo. Então, não tem indicador que a anticoncepção de emergência tem efeito que vai alterar endométrio, vai prejudicar a implantação e, consequentemente, seria efeito abortivo. Porque isso é uma ideia que frequentemente a gente observa. E qual é o efeito da anticoncepção de emergência? Os efeitos secundários, o principal são náuseas de 40% a 50% dos casos e vômito de 15% a 20%. Então, para minimizar isso daí, a gente pode abrir mão de antieméticos, né? Agora pode ter cefaleia, mastalgia, né? Mas todos esses sintomas, normalmente, eles melhoram espontaneamente nas primeiras 24 horas, né, após o uso. Se a mulher tomar a contracepção de emergência e nas primeiras 2 horas após a administração, ela tiver vômito, pode repetir a dose. Caso acontecer de novo o vômito, aí pode ser feito da mesma dose via vaginal. Então, e essa via vaginal pode ser tanto utilizada em caso de náusea e vômito, ou mesmo para mulheres que estão inconscientes. A eficácia, então, é de 75% a 80% e vai variar de acordo com o número de horas entre a violência e a administração. Por isso que a gente diz que o melhor é nas primeiras, no máximo das 72 horas, de preferência nas primeiras 24.
Com relação às infecções sexualmente transmissíveis, então nós tivemos uma mudança de terminologia, né? Então a gente falava em doença sexualmente transmissível e passou para a nomenclatura correta, adequada que a gente está usando é infecção sexualmente transmissível. Por quê? Porque doença implica em que tenha sinais e sintomas que são visíveis para a pessoa. Infecção não, pode ter período assintomático, né? Tendo fase de aparecimento de sintomas ou não. Então, o termo infecção sexualmente transmissível alerta a população que ela pode ser portadora, né? E mesmo sem qualquer tipo de sinal e sintoma. Então, hoje em dia, falamos em IST e não mais DSTs. Com relação a IST, então, como que a gente vai fazer a profilaxia, né? Por que fazer a profilaxia das ISTs adquiridas? As ISTs, então, pode acontecer, mesmo sem qualquer tipo de sintoma, e pode levar a graves consequências físicas e emocionais para essa mulher. E a prevalência, ela vai variar de acordo, a gente vai ter algumas situações que podem aumentar ou reduzir a chance. Então, o tipo de violência sofrida, vaginal, anal ou oral. A gente sabe que no sexo anal, você tem mais traumatismo do que no vaginal, então você predispõe a uma chance maior de pegar, né, uma IST. Número de agressores, então, quanto maior o número de agressores, é lógico que vai aumentar a chance dessa mulher adquirir uma IST. O tempo de exposição, às vezes foi uma vez e foi de uma forma rápida. Às vezes é um tempo que foram várias horas, né? Foram várias exposições. Ou se é crônica. Quando ocorre traumatismo genital, então se for uma violência onde teve maior traumatismo, você quebra aquela solução de continuidade, então você favorece a passagem, seja de bactéria, seja de vírus, né? Aqui eu estou falando não viral, mas vale para viral também. Idade e susceptibilidade da mulher. Quando você tem extremos de idade, você tem uma mucosa mais fina, você tem mais chance de traumatismo, então você acaba aumentando a chance, né, ela adquirir uma IST. A condição imenal também, se o ímen está íntegro e rompe o ímen, você tem uma solução de continuidade ali. Se essa mulher já tem uma IST, você favorece a entrada de outras. Então, por exemplo, uma úlcera genital, uma úlcera de qualquer etiologia genital, em contato, por exemplo, com o vírus HIV, ele aumenta a chance até 18 vezes dessa pessoa adquirir o vírus HIV se esse agressor tiver HIV. Então, e isso vale para as outras ISTs não virais também. E estudos têm demonstrado que após a violência sexual, de 16% a 58% delas adquirem pelo menos uma IST, então é alto. Então a gente vê que é muito alto para um desfecho ruim. Então, como que a gente faz, né? Eu vou falar, a doutora Elaine já falou, mas eu vou falar da parte da mulher, né, da luta. Então, para evitar intolerância gástrica e baixa adesão, sempre que possível, a gente vai fazer opção por uso de antibiótico via parenteral. Com relação à tricomonise, que também a gente faz a profilaxia, mas como a gente teria a interação medicamentosa e o baixo impacto da tricomonise, muitas vezes a gente deixa o metronidazol postergado, deixa para alguns dias depois daquele atendimento inicial. A gente deixa a prescrição, mas para uns dias depois. E caso seja feita a opção por medicação oral, né, a gente realizar em no máximo 2 semanas após a violência. Isso eu estou falando das ISTs não virais. Com relação ao HIV, né, então, o HIV, o primeiro atendimento após a exposição do HIV é uma emergência. Por quê? A profilaxia pós-exposição, ela tem que se iniciar o mais precocemente possível e
preferencialmente nas primeiras 2 horas de exposição, com um limite de 72 horas. Porque se passou de 72 horas, não adianta mais. O vírus ele já entrou no sistema, então você não vai fazer mais a profilaxia. Então, com relação ao HIV, é mandatório que se faça nas primeiras 72 horas, sendo preferencialmente nas 2 primeiras horas após o atendimento. Por isso que a gente considera uma emergência. E o que vai aumentar a transmissão do vírus após o contato? A primeira coisa, carga viral sanguínea detectável. Então, o agressor, por exemplo, se ele for portador de HIV e não fizer tratamento e tiver uma carga viral alta, é muito mais fácil dele passar esse vírus para essa pessoa que está sendo agredida. Porque a carga viral sanguínea detectável, ele também aumenta a carga genital, carga viral genital. Ruptura, né? Se você tiver lesão na mucosa da pessoa exposta, então se no ato ou você lesionar, ou se tiver úlcera, você aumenta a chance dessa mulher adquirir. Né? Presença de sangramento no caso de menstruação, mas aí seria a mulher menstruada, seria passar normalmente numa agressão, ela que passaria, vamos só, a menstruação não seria ela adquirir se ela tiver menstruada. Entendeu? Aí seria numa relação sexual sem ser de agressão, mas da mulher ser portadora do HIV, não tratar, ela no fluxo menstrual poderia facilitar de uma outra pessoa pegar. Presença de infecção sexualmente transmissível, aquilo que eu falei, até uma candidíase que não é considerada IST, ela torna a mucosa ali, quebra a solução de continuidade, então uma mulher que tenha, por exemplo, candidíase, que nem IST é considerado, aumenta a chance dela pegar o HIV. Se ela tiver alguma úlcera, aumenta mais ainda a chance dela pegar HIV, esse agressor, caso ele tenha HIV. E como que a gente vai avaliar? Quais são os passos para avaliação se a gente vai precisar de PrEP? Primeira coisa, tipo de material biológico envolvido é de risco para HIV? Então, se for sangue, por exemplo, é de risco, né? Saliva já não é, exceto em ambiente odontológico, mas não. Então, são os 4 passos. Tipo de material biológico, né? Segundo, tipo de exposição é de risco? Então, como foi essa exposição? Terceiro, o tempo entre a exposição e o atendimento é menor que 72 horas? E o quarto, a pessoa exposta é não reagente para HIV no momento do atendimento? Então, por exemplo, uma mulher, ela foi agredida. Eu preciso saber se previamente ela já não tinha um HIV, né? Então, se todas as respostas forem sim, a profilaxia pós-exposição é indicada. Então, por exemplo, uma mulher que ela teve... ela fez o teste rápido ali no primeiro atendimento dela, ela é positiva já para HIV, a gente não vai fazer profilaxia, a gente vai começar a encaminhar para tratamento, né? O tipo de exposição, se não envolveu sangue, se não envolveu secreção, então de repente não precisa de fazer, então precisa ser avaliado com detalhes para poder ver se vai ou não fazer a profilaxia pós-exposição ao HIV, né? E algumas situações, quando que a gente recomenda? Na violência sexual com penetração vaginal e ou anal desprotegida, com ejaculação a menos de 72 horas. A gente vai sempre individualizar com penetração oral com ejaculação, vai ter que saber como que é, e não é recomendada para penetração oral sem ejaculação, se o uso de preservativo durante toda a agressão, é difícil de acontecer, um agressor usar preservativo, mas não é impossível, né? Se o agressor é sabidamente HIV negativo, então, às vezes, a agressão não é um de desconhecido, né? Então, às vezes é um agressor que é conhecido, está dentro de casa, existe a chance de fazer o teste daquela pessoa. Se ele for negativo, não precisa dessa mulher tomar a medicação, né? Se a violência foi a mais de 72 horas, como eu falei, se tiver que entrar, já penetrou o vírus, e se for abuso crônico pelo mesmo agressor, aí a gente tem que encaminhar para a rede de cuidado dessa mulher, né? Para poder ver de como que a gente pode quebrar essa cadeia de agressão, né? E aí, como que a gente vai fazer? Então, a anticoncepção, eu já falei, né, levonorgestrel, né, o preferencial 1,5 miligramas via oral em dose única.
Para sífilis, a penicilina benzatina 2.400.000 intramuscular dose única. Então, felizmente, a gente está gradativamente, as unidades de saúde estão fazendo a aplicação da penicilina benzatina em todo o estado. Então, a gente tem muito o que melhorar, mas a gente, assim, com muito esforço, os municípios estão instituindo. Então, a penicilina benzatina é 1.200.000 em cada glúteo. Então, na dose total de 2.400.000 unidades. Com relação à gonorreia, é a ceftriaxona, a droga de escolha, 500 miligramas intramuscular em dose única, mas assim, já teve caso que o município fala assim, mas aqui eu não tenho a ceftriaxona 500, só tem de 1 grama, endovenoso. Pode, gente, não tem problema nenhum, mas a intramuscular, ela facilita, não tem que pegar a veia, né? Mas pode ser feita 1 grama se for a dose que você tem disponível no seu município. A clamídia é a azitromicina, a droga de escolha, 1 grama via oral, dose única também. Aqui, gente, eu estou falando de não gestante, tá? Embora a penicilina, ceftriaxona e azitromicina possa ser usada em gestante também, tá? Mas aí a anticoncepção já não entra, né? A tricomoníase, como eu falei anteriormente, é preconizado metronidazol 2 gramas em dose única, mas a gente pode postergar, a gente pode fazer essa receita, orientar para que tome daí 1 semana, não teria problema nenhum. E no caso, por exemplo, se fosse gestante, a tricomoníase para prevenção, a gente não pode usar o metronidazol no primeiro trimestre de gestação, a gente pode usar a partir do segundo trimestre. E o HIV é a terapia antirretroviral durante 28 dias, que eu vou falar mais detalhado. Então, a hepatite B, a gente vai verificar estado de vacinação, se essa pessoa já tem um anti-HBs positivo em alguma fase da vida, ótimo. Se ela não tem vacinação completa, completa a vacinação. E se a pessoa ela está susceptível numa situação de risco, vai fazer, além da imunoglobulina, a vacinação também, vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, vai ter que verificar a situação vacinal daquela pessoa e resposta vacinal. Com relação ao HIV, a gente vai ter que ver, então, a pessoa exposta, né? Se uma pessoa, por exemplo, foi exposta, uma mulher, ela foi agredida, eu não sei se ela tem ou não tem HIV, tem que fazer o teste ali, de preferência o teste rápido, que é fácil de fazer, é acessível, tem nas unidades básicas. Aquela unidade que não tiver, conversa com a gente, porque a gente encaminha, a gente tem teste rápido, que é fornecido pelo Ministério da Saúde, a gente manda para todos os municípios, tá? Então, se for resultado reagente, você não vai fazer PEP para essa mulher, você vai começar o tratamento. Caso seja indicada a profilaxia, essa pessoa ela tem que saber o objetivo, incluir, falar que pode sentir alguma coisa, e é importante usar durante 28 dias, porque às vezes a pessoa fica muito preocupada, toma 1 semana e depois abandona. Aí não está sendo protegida do HIV, né? E sempre falar, olha, a senhora passou por uma situação de risco, se tem um parceiro, uma parceira fixa, é importante usar o preservativo nas relações sexuais até a gente concluir, né? Chegar pelo menos 30 dias, a gente repetir os exames para poder ver se aquela pessoa realmente não adquiriu HIV. Quanto aos exames laboratoriais, isso daqui tem da pessoa fonte, que dificilmente a gente tem, e da pessoa exposta. Então, a gente tem o atendimento inicial, e depois com 2 semanas, 4 a 6 semanas, 3 meses, 6 meses, então tem todo um protocolo, que está naquele PCDT que eu botei inicial, que é muito fácil de acesso. Então, isso daí ninguém fica decorando, você vai no protocolo e vê.
Então, qual é o esquema antirretroviral, né? O preferencial é o tenofovir com 3cc mais o dolutegravir. Você toma 2 comprimidos, então esses aqui é um comprimido só, mais o dolutegravir é um comprimido só. Então, tomar os 2 juntos, uma vez por dia, durante 28 dias. Então, a pessoa que foi agredida, em caso de violência sexual, que precisa fazer a profilaxia do HIV, ela deve estar com a medicação fechada, né? E tomar durante 28 dias. Não adianta tomar uma semana só. No caso de gestante, em vez do dolutegravir, a droga preconizada é o raltegravir. Isso também está no protocolo, não precisa de vocês ficarem decorando. Existe um formulário de antirretroviral que a gente vê esse formulário, é só para vocês saberem. Ali já vem para marcar X. Então, coloca na tela cheia para vocês verem que quando a gente vê esse formulário, ele já é só marcar o X, ó. Esquema preferencial para PEP para 12 anos ou mais, ó. Tenofovir com lamivudina mais o dolutegravir. É só marcar o X. E é importante preencher tudo, o órgão genital de nascimento, se é gestante ou não, todas as situações aqui, porque o Ministério da Saúde, ele utiliza esses dados que a gente fornece até para compra de medicamento, gente, para ver se precisa comprar mais ou não, se aquele esquema está bom ou não, qual é a clientela que a gente tá atendendo mais, né? Lembrar da notificação, né, a vigilância, a ficha de notificação, então mesmo que eu não finalize, mas pelo menos quando eu dou início à ficha, é uma chance daquela paciente não ficar perdida, para a gente ter como buscar depois, né? E a gente tem no Espírito Santo os SAIS, que são serviços de atenção especializada, de assistência especializadas. Então, tem vários municípios que a gente tem serviços, né, que tem, no site da saúde, vocês encontram todos os endereços com telefones, caso precise encaminhar uma pessoa para o acompanhamento. E nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos, né, gente? Então, assim, é um trabalho de formiguinha, todos nós precisamos de um do outro. É muito importante o trabalho em equipe, porque eu acho que só assim a gente consegue chegar um pouco mais longe, né? Junto a gente é mais forte também. Agora, vamos continuar a palavra com a Edileuza.